2010, chegava ao cinema o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Filme esse que tinha como base a obra Percy Jackson e os Olimpianos do escritor Rick Riordan. Esse filme não ia só trazer uma porrada de fãs para o cinema, como uma possibilidade de uma franquia incrível ser criada a partir dali. Mas acabou não sendo, e muita gente não entende por quê. E eu também não entendi até começar a escrever o roteiro desse vídeo. O problema é que Percy Jackson sofreu uma injustiça muito grande e eu vou explicar ela pra vocês agora. Então, vem comigo e vamos lá. Pra gente começar a falar sobre Percy Jackson, a gente vai ter que voltar um pouco no passado. Lá pra 2001, 9 anos antes do filme do Percy Jackson ser lançado, estava saindo uma adaptação para o cinema de um livro não tão conhecido. Ele se chamava Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse filme fez um boom no cinema. Ele até hoje é um dos melhores filmes. Se você perguntar para alguém, ele até hoje pode ser um dos melhores filmes que essa pessoa já viu. E também é uma saga de livros incríveis. Tendo assim, no seu todo, 7 livros e 8 filmes. O que é demais para uma saga de livros. É incrível ver como Harry Potter foi tão grande. Mas por que eu tô falando dele? Harry Potter, quando ele lançou, ele fez esse boom no cinema. E eu acho que o pessoal de Hollywood não entendeu direito, o pessoal da Warner Bros, Century Fox, não entendeu direito o porquê que ele fez esse boom. Não era só pelo livro. Realmente, não foi só pelo livro. Foi uma adaptação incrível para o cinema que se baseava muito nos livros e trazia cenas que aconteciam nos livros, que fez os fãs pularem da cadeira quando viram no cinema. Porém, ele trouxe o que o pessoal lá de Hollywood viu como um molde. Um molde de um adolescente procurando um lugar onde ele precisava se encaixar. Ele não sentia que se encaixava em nenhum desses lugares do nosso mundo normal. E aí ele descobre que ele tem um potencial muito maior, que na verdade ele pertence ao mundo de bruxos, ou ao mundo dos gregos. Ele é um semideus ou ele é um grande bruxo? Por que eu tô falando isso? Porque com esse molde eles entenderam que era isso que o pessoal estava querendo ver. O problema é que esse negócio não deu certo, porque Harry Potter não só foi gigante não por causa desse molde, do garoto que precisava de um lugar para se encaixar e tal, e acabou descobrindo que ele fazia parte de um outro mundo mágico e etc. Ele foi grande porque, além do pessoal se interessar bastante pela obra dos livros, as crianças também se interessaram, porque o protagonista tinha a mesma idade delas, entre seus 11 e 12 anos. E aí, eles foram ver o filme. Não só por causa dos livros, mas também por causa do protagonista jovem, que chamou a atenção das crianças. As crianças foram, assistiram os filmes, viram que era muito bom, e provavelmente muitas crianças foram mais de uma vez assistir esse filme. E aí, o pessoal da Warner Bros. Percebeu, que esse filme estava indo muito bem, que eles precisavam continuar fazendo as adaptações para ganhar muito mais dinheiro em cima e dar muito mais alegria para os fãs. E aí foram fazendo adaptações, com o Harry Potter crescendo um ano a cada filme, como foi no livro. E o legal é que as crianças que assistiam quando eles tinham a mesma idade do Harry, eles acabaram terminando a saga de filmes com a mesma idade do personagem. O que era incrível, eles cresceram junto com o personagem. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a Century Fox não prestou atenção nisso. Eles não se ligaram que para Harry Potter ser tão grande, não era só a saga de livros, nem só os filmes. Ele precisava do público-alvo, que eram as crianças que cresceram assistindo os filmes e que geraram uma empatia muito grande pelo personagem principal, querendo acompanhar cada vez mais a história dele. Harry Potter ele era uma criança que se tornou adolescente e terminou quase se tornando um adulto a saga dele, lá pelos seus 16, 17 anos. E isso fez com que o pessoal que assistisse começou uma criança, se tornou um adolescente e terminou quase se tornando um adulto lá pelos seus 17 anos. 16, 17 anos por aí. E isso foi incrível, porque as pessoas cresceram assistindo esse filme. Porém, ele acabou de vez, a saga não tinha mais o que adaptar. E para isso, a Century Fox pensou em trazer algo para seguir essa mesma linha que Harry Potter seguiu.
que no caso seria o Percy Jackson. E deu aquela grande porcaria que a gente viu no cinema, e agora eu vou ler uma entrevista dada pelo próprio Rick Riordan no dia 19 de novembro de 2018. Então vem comigo, vamos lá. Rick Riordan, ator da franquia literária Percy Jackson, escreveu um texto em seu blog pessoal via Windowware, em que relata sua experiência com a adaptação de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Filme visto pela Century Fox com o primeiro de uma franquia nos moldes de Harry Potter, ou seja, do adolescente que precisava achar um lugar para se encaixar e acabou descobrindo que fazia parte de um mundo muito maior. Mas não chegou sequer perto disso. Realmente. Segundo Riordan, apesar de seu contrato não lhe dar controle criativo ou a palavra final sobre a adaptação, ou seja, eles estavam tirando os poderes de criação de palavra, tipo, ele não podia chegar e falar, olha, isso daqui tá errado, não pode ser assim, tem que ser assim, assim, assim. E os produtores não podiam, escutar o autor. Eles faziam o que eles queriam, e ponto final. O Rick Riordan só podia observar a obra dele sendo destruída pela ganância dos outros. Ele tentou alertar os produtores sobre as mudanças que colocavam em risco o potencial do filme enquanto franquia. Em janeiro de 2009, depois de saber que as ideias dos personagens principais mudariam de 12 anos para 17 anos no filme, o ator escreveu: "Como ninguém quer ver o sucesso desse filme mais do que eu, espero que vocês me permitam compartilhar o porquê isso é uma péssima ideia. Do ponto de vista monetário, primeiro, mata a possibilidade de uma franquia. A série de livros é fundamentada na premissa que Percy precisa progredir dos 12 anos aos 16, quando, de acordo com a profecia, ele precisa tomar uma decisão que pode salvar ou destruir o mundo. Eu presumo que a Fox pelo menos gostaria de manter aberta a possibilidade de sequência se o primeiro filme for bem nas bilheterias. Com Percy começando aos 17 anos, isso não é possível." Riordan também alertou que as mudanças de idade afastariam o público-alvo dos livros, com idades entre 9 e 12 anos. Eles sabem que Percy tem 12 anos no primeiro livro. Ao fazer o personagem com 17 anos, ou seja, perde as crianças no primeiro trailer do filme. A produção ignorou o apelo e Percy Jackson acabou tendo 16 anos sendo interpretado por Logan Lerman. Deu pra entender? Eles tiraram o poder criativo do cara que criou Percy Jackson e tiraram a palavra final. Ou seja, eles tiraram o poder dele de dizer como que deveria ser feito a obra dele. Ele não estava se metendo na obra de ninguém. Ele não estava dizendo, por exemplo, eu acho que é melhor a gente fazer assim porque no meu ponto de vista é melhor assim. Ele estava dando o ponto de vista do criador da própria saga. E o pessoal ignorou. E isso não faz muito sentido. É a mesma coisa de você pedir para uma pessoa que criou uma receita de bolo especial dizer pra ela que não, você vai fazer do seu jeito. Se ela te diz pra colocar 7 xícaras, você vai colocar 4, porque você acha que assim fica melhor. 7 xícaras de açúcar, você coloca 4 xícaras de açúcar, porque na sua visão isso é melhor. E não vai dar certo. Esse negócio do bolo vai dar errado de algum jeito. Não vai ficar o mesmo bolo, entende? Esse é o problema. Agora vamos ler um pouco mais essa matéria. Rick Riordan escreveu um novo e-mail em março de 2009, depois de ler o roteiro de Craig Titley. "O script é terrível. Não digo isso por se afastar do livro, mesmo que certamente faça a ponto de ser quase irreconhecível com a mesma história. Fãs do livro vão ficar bravos e decepcionados. Eles vão deixar os cinemas em bandos e gerar um boca a boca terrível. Isso se o roteiro seguir como está agora, mas o maior problema é que mesmo fingindo que o livro não existe, esse roteiro não funciona como uma história por si só." O autor também criticou a sexualização da história, que pretendia aumentar o apelo do longa entre adolescentes mais velhos. Ou seja, além deles fazerem a mudança drástica, que era a idade dos personagens, fazendo perder o interesse do público-alvo pelo filme, eles também sexualizaram os personagens, o que, se você parar pra prestar atenção, você vê bastante no filme, que é o caso do Grover, que tá sempre fazendo uma piadinha sexual sobre ninfas, etc. E eu lembro de ter visto isso no A Maldição do Titã, se eu não me engano. Ele faz algumas piadas mais ou menos desse cunho sexual, mas não é nada muito grande. Por exemplo, ele só fala que as ninfas ficam
zoando os sátiros, mais ou menos. Elas chamam os sátiros, eles brincam meio de um pega-pega, e se os sátiros pegarem as ninfas, eles ganham um beijo. Só que aí quando os sátiros estão chegando perto, as ninfas se transformam numa árvore e eles metem a cara na árvore e caem duros no chão. O que é um pouco engraçado. Talvez eu tenha um humor quebrado, mas tá bom, né? O ponto é, o ator, ele disse que não ia dar... O autor, ele disse que não ia dar certo. Ignoraram. E aí chegou o script. O script, como ele disse, não se sustenta. Mesmo se não fosse Percy Jackson, se não tivesse lá escrito Percy Jackson no título, ele não ia se sustentar. Ele mudava drasticamente a história. E se você assiste o filme, você percebe que muda assim drasticamente a história. Porque no primeiro livro, o Percy está narrando a história dele. Tá dizendo que a vida dele mudou de cabeça para baixo, que antes ele só sentia que ele não pertencia àquele lugar onde ele era jogado, que no caso seria um colégio interno, que ele vivia no colégio interno porque ele era uma criança com muitos problemas, como ele até conta que numa visita no antigo colégio dele, eles foram visitar um campo de batalha, mais ou menos. Eu não me lembro ao certo, eles foram visitar um campo de batalha e aí ele mexeu num canhão e o canhão explodiu. E aí ele foi expulso da escola e foi mandado para esse reformatório onde ele vive, basicamente. E é mais ou menos isso, Percy Jackson, ele sofre bastante com isso. A mãe dele namora um cara, ele tem um padrasto horrível e tal, que trata a mãe dele mal, que trata ele mal. E na história isso é contado como tipo, ela faz isso pra esconder o seu sangue quando você vem pra casa. Porque na escola ele tem o Grover, que é um sátiro. Então o sangue do Grover tem meio que cheiro de bode. E então esconde o sangue do Percy, que é o sangue de um semideus, e as criaturas não conseguem achar o Percy. E você sabe que as coisas estão erradas quando esse tipo de comentário aparece quando você vai pesquisar sobre o filme. Você entende? Desaponta os fãs. Deixe muito a desejar. Você saber que podia ter sido uma saga incrível, com um potencial incrível, que acaba sendo destruída porque o pessoal queria mais dinheiro, queria conseguir tirar mais dinheiro de adolescente e foi sexualizando os personagens para isso, destruindo completamente a base que eles tinham, fazendo com que fosse aprovado um script que, como o próprio autor disse, não se sustentava. E acabou transformando Percy Jackson e o Ladrão de Raios num filme horrível. Percy Jackson e o Ladrão de Raios até teve uma bilheteria legal, ele chegou a faturar 49 milhões. 226.049 milhões. Mundialmente. No mundo inteiro que só faturou isso. E sua continuação, Percy Jackson e o Mar de Monstros, que foi outro fracasso, pior ainda que o primeiro filme, fez 199,85 milhões, com a maioria parte das arrecadações vindo de fora do EUA. Ou seja, o pessoal dos Estados Unidos, que foi o pessoal da onde a saga basicamente fez o maior sucesso, foi o pessoal onde foi atrás do cinema, porque ele saiu primeiro nos Estados Unidos para depois sair nos outros países, porque precisava da dublagem, certo? Fez com que esse pessoal não quisesse ir no cinema para ver de novo Percy Jackson. Quem foi no cinema para ver de novo Percy Jackson foi a galera de fora. Foi o pessoal do Brasil, foi o pessoal da Índia, foi o pessoal da onde o filme foi exibido novamente. O Mar de Monstros foi exibido, no caso. E você pensa, putz, mas como que eles conseguiram destruir tanto isso? Por que eles fizeram essa grande bosta? Por que eles não escutaram o autor? Por que eles não prestaram atenção no que eles estavam fazendo? Porque eles só queriam um filme caça-níqueis. Na minha humilde opinião, eu acho que é isso. Eles queriam um filme caça-níqueis para puxar de volta o dinheiro que eles estavam recebendo com Harry Potter e tentar, assim, botar mais 3 filmes aí pra funcionar e depois pular pra outra saga. No caso, o Percy Jackson era pra ter sido 3 filmes. O Ladrão de Raios, a Maldição do Titã... o Ladrão de Raios, o Mar de Monstros e a Maldição do Titã. Que acabou nunca chegando aos cinemas, a Maldição do Titã, porque ele foi cancelado. Essa trilogia foi cancelada e a gente nunca vai poder ver esse filme em específico no cinema, por causa de ganância dos outros. Isso é horrível.
porque você sabe que o livro tem muito potencial. Por exemplo, eles excluem do primeiro filme personagens como a Nancy Bobovich, que é só uma garota que enche o saco do Percy Jackson e é cleptomaníaca, que mostra mais ou menos aonde o Percy Jackson tá. Ele não tá numa escolinha, como mostra no filme, uma escola de adolescentes normais onde o pessoal briga no corredor. Ele tá realmente num lugar para pessoas delinquentes, para pessoas com algum tipo de problema. No caso é a Nancy, que é o cleptomaníaca e fica roubando os outros sem parar. E ele se sente meio que descartado pela sociedade por estar ali. E é mais ou menos isso que faz os fãs se apegarem à história do Percy Jackson, ver como a vida dele mudou de repente. Como ele se tornou um protagonista incrível, que no fim da Maldição do Titã acontece um negócio onde um garoto chamado Nico D'Angelo perdeu a irmã nessa aventura que o Percy estava indo, que ele levou a irmã do menino. E aí o menino entra em fúria e usa os poderes dele de semideus para fugir ali do acampamento meio sangue. E quando ele vai embora, o Percy tenta seguir ele, só que perde ele de vista. E aí acaba com o Percy meio que olhando pro horizonte e o Grover e a Annabeth falando com eles mais ou menos tipo: e agora o que a gente vai fazer? E aí o Percy responde que a gente vai esperar a profecia chegar, porque quando a profecia chegar, o Percy vai tomar a frente e ele vai ser o garoto da profecia, o filho de um dos grandes três deuses, que era ou o Percy, ou a Thalia, ou o Nico D'Angelo, que foi o moleque que fugiu, que ele teria que ser Peraí, desculpa, eu tô meio confuso agora. Que ele teria que ser o cara, que Percy Jackson teria que ser o cara de quem a profecia tá falando, que ia tomar a decisão de ou destruir ou salvar o mundo. É legal ver o protagonista evoluir desse jeito, porque no primeiro livro ele é muito assustado com tudo. Ele fica falando: nossa, eu não consigo entender como que minha vida mudou de cabeça para baixo, e isso é muito legal de se ver. Por exemplo, tem algumas algumas partes do livro onde você vê que ele usa inconscientemente os poderes dele. Eu vou botar aí na tela agora pra vocês. Que é quando a Nancy tá enchendo o saco dele, aí ele fecha os olhos e abre o olho de novo. Quando ele se dá conta por si, a Nancy tá numa fonte dizendo que o Percy empurra ela, só que ele não fez isso. Ou a própria descaracterização do personagem, como por exemplo a Annabeth no livro, ela é dada como uma garota de cabelos loiros e olhos mais acinzentados. E no filme ela é uma mina de cabelo castanho e olhos bem azuis. O que é uma descaracterização desigual com o personagem, desculpa pela palavra. E é basicamente isso. Eles conseguiram destruir o que eles podiam ter criado uma franquia incrível, mas eles conseguiram destruir tudo que eles criaram ali, por causa de ganância. E essa é a grande injustiça que Percy Jackson sofreu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.